essa quest, quando ela aponta essa melhora da aprovação do Lula, essa reação positiva de uma parcela da população que estava bastante refratária a partir de potenciais melhoras econômicas, dá a entender que existe neste setor, nessa área, realmente o potencial para o governo trabalhar. E sobre a taxa das blusinhas, eu quero muito ouvir a Débora, porque assim, brincando um pouco com a Débora, né? Parte da sua militância, né? Militância de verdade. Tratar desse assunto, mas a nossa queridíssima Giulia Chechia, repórter nossa em Brasília, esteve hoje pela manhã no café da manhã da liderança da oposição na Câmara, né, promovido pelo Cabo Gilberto, que é o líder da oposição na Câmara. Cabo Gilberto é deputado federal pelo PL da Paraíba. E ele apresentou ali vários temas que vão ser as prioridades da oposição neste primeiro semestre, neste restinho de primeiro semestre. E foi perguntado sobre a taxa das blusinhas, evidente. E ele já antecipou que, porque está em medida provisória, mas eventualmente vai, então, ao Congresso, para o Congresso chancelar ou não essa queda, né, do imposto. E ele já adiantou que a oposição vai chancelar a queda, porque seria muito, enfim... muito custoso politicamente, né? E não só isso, dissonante com a própria agenda, né? Então, ele reconhece, e é verdade isso, era uma agenda da oposição não ter a taxa das blusinhas. É também verdade que foi o governo Lula que criou. Eu tendo a discordar um pouco do professor com a devida vênia, só no sentido da memória desta taxa em particular, porque quando ela foi criada, pelo menos no ambiente digital, ela foi um tema que eu acho que saiu da bolha política. Eu acho que foi muito além da bolha de uma medida do governo para cá, uma medida para lá, porque foi o tipo de pauta que mobilizou socialmente até, economicamente e socialmente, e aí teve influenciador, também afeta tem pequenos, a gente sempre pensa que a pessoa que está comprando as coisas da Shein, né, taxa das blusinhas, mas não é só blusinha, tem muito, fone de ouvido, quase miudezas, né, vamos chamar assim. Uhum. Tem muita gente, eu conheci muita gente que foi muito afetada porque aquelas pessoas elas faziam revenda, elas compravam pequenos pacotes e usavam aqueles links de afiliado e tal, e iam fazer essas revendas, e aí a taxação, ela matou esses pequenos micronegócios, né, acho que dá para chamar assim. Então, não é só o consumidor final com muita raiva, com razão, era também pessoas que dependiam muito, às vezes via link de afiliado, às vezes via revenda, né, porque é muito melhor você devolver um produto que você não gostou para o cara que você segue do que para a China, para a Shein. Então, assim, só para contextualizar que fura a bolha política porque afeta pessoas que podem ser de esquerda ou de direita, ou, sei lá, não tem uma definição política, mas que estão ali muito envolvidos nesse comércio dessas miudezas, no consumo delas também. E essa taxa, né, Débora e professor, eu tenho a impressão de que ela, justamente nessa hiperpolitização de todos os assuntos, né, das pessoas decidindo beber detergente ou não, das pessoas, enfim... Neste caso da taxa das blusinhas, assim como no do detergente, é algo que é muito concreto na vida das pessoas e de pessoas não necessariamente politizadas. Aí, quando o assunto é hiperpolitizado, aí talvez até algumas pessoas ainda permaneçam ali naquele assunto, consumindo de uma forma até meio jocosa ali, meio rindo da situação, mas eu acho que elas ainda seguem um pouco envolvidas. Hoje, e não tenho nenhuma ingenuidade de achar que o X ou o Instagram são a representação da política, porque a gente sabe como as redes são essa caixa de ressonância muito maior. Mas hoje, o grande debate em redes é se o PT, se o governo vai conseguir
emplacar a narrativa eleitoral da queda da taxa das blusinhas a seu favor ou não. Mas eu quero te ouvir sobre, então, essas duas coisas diferentes, né? Sobre essas pautas econômicas aparecendo como potenciais decisivas aí na hora de uma decisão de voto, então, com desenrola, com imposto de renda. Eu acho importante a gente falar do imposto de renda, só para o professor tinha trazido o dado e eu quero só... Eu abri ele aqui para fazer pontualmente. Caiu, a pergunta da Quest é parecida com a que o Meio Ideia fez também na pesquisa. Sentiu impacto na renda depois da isenção do IRPF, né, do Imposto de Renda Pessoa Física? Em abril, 49% diziam que não sentiram diferença. Em maio, 45%, então caiu 4 pontos. E aumentou, a pessoa que diz que aumentou significativamente, subiu 4 pontos. Então, houve uma transferência. Por que dá para falar que houve transferência? Porque as duas outras respostas permaneceram na mesma linha. Então, houve realmente uma diferença de 4 pontos entre as pessoas que não sentiam diferença e as pessoas que sentiram um aumento de renda significativo. De 17 para 21 registraram esse aumento, de 49 para 45 que caiu para quem sentiu diferença. Nos ajude, Débora, a navegar um pouco na máxima do a economia estúpido. Não, eu acho que isso é a grande pergunta de milhões, porque e eu acho que é onde as pesquisas vão ajudar mais a gente entender não o resultado da eleição, mas entender o quanto a economia está ou não mediada por outros valores ou pela polarização, né? Teve artigo nesse final de semana da Laura Carvalho, isso, depois o Joel respondeu. Então tá um debate bem interessante sobre isso, porque eu vou dar um exemplo, de novo, é um exemplo casual, a gente tem evidência casual, mas eu acho que ajuda a entender um pouco como é que funciona essa mediação. Estava eu comemorando muito feliz que a taxa das blusinhas caiu no meu Instagram, então essa é uma pauta da abertura comercial, eu já trouxe aqui várias vezes, né, do quanto você tem uma medida protecionista, ela favorece um grupo de interesses, né, muito pequeno, é um privilégio, enquanto a grossa população fica aí ao léu, né? Quem tem dinheiro para viajar para Miami, sempre digo, pode comprar $1.000 de coisa, o pobre não pode nem comprar $50 de cacareco na China. Vale dizer, não sou patrocinada pela Shein, nunca nem comprei na Shein, então não estou advogando aqui em casal próprio, mas acho sempre bom dar esse contexto do que é essa pauta, pelo menos para mim e para as pessoas que defendem a abertura comercial. Um contexto importante, sempre falo isso também. União Europeia também tem essa prática, para não pensarem que é só Brasil. Inclusive, né, a gente chama de desconto de minimis, que são miudezas, como falei, e lá acho que é na média até $200, então até bem mais do que no Brasil, então $50 não seria nenhum absurdo para padrão internacional, tá? Só para deixar vocês cientes. Mas enfim, a evidência casual que eu ia trazer é que algumas pessoas no meu Instagram, que têm uma tendência a ser mais de direita, mas não necessariamente são bolsonaristas, chegaram para mim falando: Débora, mas eu vi na TV falando que isso vai ser ruim para o varejo, vai ser ruim para a economia. Sendo que a minha pauta, eu vi falando em favor da pauta, meio que nessa chave do, mas é eleitoreiro. A Lula não tá fazendo. Aí eu falo que o Magno Cal me ensinou, não sei se vocês sabem, eu já trabalhei muitos anos com o Magno. Nosso queridíssimo Magno. Então ele fala assim, antes tarde do que mais tarde, né? E essa tem sido a minha resposta, tipo, antes tarde, né, numa medida, do que não fazer a medida, embora tenha sido o próprio governo. Então, às vezes eu me pergunto o quanto dessas percepções econômicas de pessoas que vão se beneficiar dessa isenção não está mediada pelo bloco político, do tipo, é uma medida, eu já não gosto muito do Lula, e eu sei que é uma medida eleitoreira, logo é uma medida ruim, mesmo que ela não seja ruim, ou seja uma coisa que a gente gosta, que a gente prefere. Então eu gastei um tempo explicando para algumas pessoas. Embora seja uma pauta recorrente, né? Há uma semana eu escrevi uma coluna sobre taxa das blusinhas, então fiquei estava antenadíssima. Muito antenada, porque eu tava rolando, vale dizer isso, né? Tava rolando uma movimentação de bastidores, que o Lula queria muito passar essa medida, e a indústria estava, o varejo, enfim, as empresas que perderam um pouco com isso, estavam se movimentando nos bastidores para não deixar rolar, a Fazenda também não queria o fim da taxa das blusinhas, e o Lula aparentemente estava nessa de, olha, acho que é importante tudo. Então, uma coisa que para se observar é o quanto, né, essas medidas econômicas vão, né, na hora da eleição e com as pesquisas, vão ser mediadas por outros valores. Eu não sei se uma próxima ideia é fazer uma pergunta condicionada para ver se você fizer um frame, né, Economia Portal fala isso, se você dá outra informação antes, isso muda a forma como a pessoa responde. Porque, por exemplo, nessa pergunta é interessante, né, tipo,
depois da medida do IR, você faz essa conexão, né? Da medida depois da isenção do imposto de renda. Como você se sente? Será que se você só fizer essa pergunta, se essa renda aumentou? Exato, teria uma mudança? Porque isso pode ser importante, porque na hora da eleição pode ser que o cara esteja pensando, dependendo da campanha, que foi o que o professor falou, ele esteja pensando na isenção. Mas pode ser que na hora da campanha ele esteja pensando, se o cara sofreu um assalto na semana, ele vai pensar em outra coisa, por exemplo. Então, vai ser bem interessante acompanhar isso, porque é economia, mas eu acho que eu tô cada vez mais achando que é economia misturada com várias outras coisas, como identificação dos valores, como a forma de comunicar, como a forma de se conectar com o público. Então, eu tô bem curiosa para ver como a taxa das blusinhas vai impactar a popularidade do governo, menos por questões políticas, mas mais para ver como a pauta, porque a minha pauta, né, a pauta da abertura comercial vai andar, porque se gerar popularidade para o governo, né, e o governo, por exemplo, for reeleito, eu peço a Deus que talvez eles andem mais com a pauta em outras frentes e tudo, sei lá, esperar por um milagre, mas e agora, caso não gere a popularidade que o governo está esperando, daí vai ser mais difícil fazer a causa, porque às vezes não é porque a medida não é boa, mas é porque tem outras coisas que não estão andando como deveriam e a população, enfim, às vezes acaba não optando por reeleger o governo. Eu tenho a impressão também, para eu devolver aí para o Rio, Lu, que enfim, a gente ainda tem, né, mais de 1 hora de programa, então óbvio que a gente ainda vai destrinchar cada um desses assuntos um pouquinho mais, mas eu tenho a impressão também que uma parte importante da pesquisa e que conversa com isso que você acabou de falar e com a primeira fala do professor é esse sentimento de boas notícias e que é isso, né? A máquina de Estado tem mais condições de criar boas notícias e um ambiente de boas notícias do que quem está fora da máquina e tem ali esse período de pré-campanha, que é um período em que na prática muitas coisas você não pode fazer, outras você pode, mas com algumas restrições. E também tem o fato de que, me parece, não sei se o professor concorda, que a própria oposição, os candidatos da oposição, eu não tenho visto um empenho tão grande em agenda, né? Não tem de agenda. Tem a agenda de Flávio Bolsonaro, que até este momento é replicar e assegurar que as pessoas entendam que ele é o candidato do bolsonarismo, e isso vai ser light. Isso até aqui tem sido 100% eficiente, tanto que ele transferiu os votos do bolsonarismo até aqui integralmente e tem conseguido manter o pelotão da direita, né, que é um pelotão predominantemente de direita, dos outros candidatos, muito distante dele. Então, me parece que essa estratégia até aqui é eficaz. Agora, eu acho que muito dificilmente ela vai ser suficiente, porque conforme as pessoas vão se antenando com a eleição, elas vão querer ouvir propostas, vão querer ouvir agenda, mais do que eu sou a continuidade do que foi meu pai, tá, beleza, mas e faz 4 anos aí. E a mesma coisa o governo Lula, as pessoas estão interessadas em saber o que o governo Lula 4 teria de diferente do governo Lula 3, que foi claramente insuficiente para garantir uma margem confortável eleitoral para ele. Ei, peraí, atenção, não rola ainda pro próximo vídeo não, tá? Por apenas R$15, o Meio Premium te dá acesso imediato ao nosso streaming exclusivo. Imagina só entrevistas inéditas com nomes como José Dirceu, Sérgio Abrantes, Felipe Nunes e uma biblioteca de séries e documentários originais. Mas não para por aí não, tá? Nossas newsletters especiais trazem reportagens que desvendam da política à tecnologia. É o jornalismo que te prepara para entender de verdade os bastidores dos assuntos que movem o Brasil e o mundo, muito além da manchete. Assine o Meio Premium agora.